Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Hoje estou com uma amiga de mais de 20 anos. Fiquei muito feliz quando ela conseguiu sair da sua clínica, do seu consultório, para vir falar sobre estética facial. Ela é cirurgiã dentista, mas falar sobre estética facial, por muitas vezes, tem que falar também de algo na face. A gente sabe que é proporção, que é harmonização, que tem um conjunto e que tem vários tipos de tratamento para chegar nessa proporção facial, mas também ela vai falar muito sobre lábios. Está comigo a doutora Andressa Ledor, que é uma honra tê-la aqui, conseguir, porque além de ser cirurgiã dentista, é mãe, é professora, está sempre viajando, isso e aquilo, mas ela conseguiu hoje vir aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Douglas. Fiquei muito feliz pelo convite, muito honrada de estar aqui e conversando sobre um assunto que eu gosto tanto, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre harmonização e desmistificar também um pouquinho a harmonização, né? Isso mesmo, desmistificar. E também falar sobre a situação de que lábio não pode aparecer por primeiro, né? Exatamente. Então a gente tem que entender também que o lábio ele está num contexto facial, né? Então a gente trata de rosto, a gente trata de pessoas, a gente trata de autoestima também. Então acho que esse conjunto todo que a gente tem que falar um pouquinho, né? É verdade. Então vamos falar sobre uma estética facial, sobre harmonização, para depois nós falarmos sobre um assunto que é lábio. Perfeito. Então eu acho que um ponto interessante a gente iniciar é o que é harmonização facial, porque muitas pessoas chegam e falam: Andressa, eu acho que o Botox é mais tranquilo do que a harmonização facial, né? Ou Andressa, acho que o preenchimento labial é mais tranquilo do que a harmonização facial. Então, a harmonização facial, na verdade, é trabalhar a harmonia de toda a face. Isso engloba toxina botulínica, que é o famoso Botox, preenchimentos com ácido hialurônico ou o preenchedor que for utilizado, mas enfim, volume aqui, ali, né, malar, mandíbula, mento, um termo mais simples, né? Malar é essa região que fica acima da massezinha do rosto, a mandíbula, o contorno do rosto, o mento, o queixinho. Então, todos esses pontos, eles envolvem dentro da harmonização facial. Tratamento com bioestimuladores também está dentro da harmonização facial. Então, quando a gente olha o paciente chega no consultório, às vezes ele chega com uma queixa. Isso para tudo, né? Quando a gente fala dentro da boca ou fora da boca, o paciente vai chegar e vai falar a queixa dele. Através da queixa dele é que a gente vai começar a planejar cada caso. Então, esse é um ponto extremamente importante. Não é um lábio, né? Não é um nariz, não é uma boca, não é um dente, é um paciente. Então, acho que esse é o ponto principal. A harmonia da face, ela vem dentro de um bem-estar, de uma qualidade de vida. Então, esse é o primeiro ponto. O paciente chegou, a gente vai entender a necessidade dele e aí entra a individualização do tratamento. Então, a gente vai começar a entender o que meu paciente precisa e o que eu preciso para chegar até lá. E mais um ponto importante, será que eu consigo chegar até lá dando naturalidade para esse paciente? Porque esse é um outro ponto extremamente importante e que tem sido levantado agora nos últimos anos com uma força bem grande, de a gente ter tratamentos que dão um aspecto natural para o paciente. Então eu sempre falo do meu caso, né? Eu falo, não adianta eu chegar em um consultório e falar para o profissional: doutor, eu quero sair com o lábio da Angelina Jolie. Será que vai adiantar? A Andressa, de lábio fino, que já tenho mãe de lábio fino, pai de lábio fino, será que vai valer a pena eu perder a minha naturalidade para eu estar com esse lábio da Angelina Jolie? Então a gente tem que entender que às vezes o paciente pode querer isso, mas nós profissionais temos que dosar até que ponto a gente vai entregar esse lábio da forma como o nosso paciente deseja, ou então a gente tem que diminuir um pouquinho e falar: olha, Andressa, no meu caso, né? Eu consigo melhorar, vamos ver o que você gosta, né? Qual formato você gosta, o que você gosta, e a gente tenta direcionar, mas nunca perdendo a mão na naturalidade. Acho que esse é um ponto bastante importante também. Então, só separando, segmentando um pouquinho, o que tem na harmonização facial? Tem a aplicação de toxina botulínica, o Botox, que é para as ruguinhas, né? Bem famoso entre os pacientes. Tem o preenchimento facial, que hoje em dia a gente utiliza bastante com ácido hialurônico. O que é o ácido hialurônico? O ácido hialurônico é algo que a gente tem presente no nosso corpo, mas claro, o que a gente aplica, ele é extraído, purificado pelas empresas e entregue para nós. Então nem todo o ácido hialurônico é igual e a gente vai trabalhar com ele volume.
Tá bom, Andressa, mas então por que ele não é igual se é o mesmo componente? Então o ácido hialurônico tem alguns que são mais firmes, mais durinhos, outros são mais flexíveis, outros são totalmente líquidos. E por que é importante que nós tenhamos diferentes formas, né, de ácido hialurônico? Se eu vou trabalhar um lábio, por exemplo, eu preciso de um lábio que vá acompanhar o movimento, acompanhar a mímica do meu paciente. Se eu vou trabalhar uma região que eu preciso estruturar, né, eu preciso trabalhar nessa região ou em qualquer região que seja para mimetizar a estrutura óssea do meu paciente, eu preciso de algo que vá sustentar, que vá elevar. E isso tudo eu consigo através de um ácido hialurônico mais denso, mais durinho. Então eu preciso ter diferentes tipos de ácido hialurônico para trabalhar diferentes áreas. Então o ácido hialurônico, basicamente, a gente vai trabalhar o volume, também a hidratação da pele. Quando a gente fala de bioestimuladores, então aí a gente trabalha a densidade dérmica do paciente, aquela pele que vai começando a ficar, com o passar do tempo a gente diminui a quantidade de colágeno, perto dos 30 anos a gente já está diminuindo a nossa quantidade de colágeno na pele, então a gente vem através dos bioestimuladores injetáveis também reestruturando essa pele e todo o resultado a partir daí vai ficar com uma pele melhor, todo o resultado também fica melhor. E também temos os fios de sustentação, fios de PDO para estímulo de colágeno, enfim, é uma gama muito grande que abrange a harmonização facial. Então, como que a gente trabalha individualmente, cada caso, cada paciente, através de toda essa gama de procedimentos que a gente tem, né? Então, quando chega um paciente para mim, eu preciso entender qual faixa etária se encontra, qual o desejo desse paciente, como que é a estrutura óssea desse paciente. Então, nós como ortodontistas, né, também, minha primeira formação, para quem não sabe, é lá na ortodontia, então eu sempre falo que a gente carrega essa base com a gente, né, então a análise facial, ela vem muito forte lá da ortodontia, e eu tenho que entender um paciente que tem o queixinho mais para trás, o que eu posso fazer por ele através da harmonização? Então, será que esse é o desejo dele? Será que não é? Então, eu vou entender a estrutura da face e o desejo do paciente. Às vezes o paciente vem com o queixinho lá atrás e fala: Andressa, eu vim aqui colocar lábio, preencher o meu lábio. O que é que eu vou fazer com a face desse paciente se eu somente preencher o lábio? Eu vou trazer mais um volume aqui ao centro e aquele queixinho que já estava lá atrás talvez pareça ainda mais atrás, porque eu dei um volume aqui numa região que não era o mais indicado. Então eu tenho que falar para o paciente: olha, quem sabe a gente coloca primeiro um pouquinho aqui do queixo e depois a gente coloca um pouquinho do lábio para a gente ver se vai encaixar nessa harmonia do rosto, e a gente vai explicando para o paciente, mostrando exemplos para que ele consiga se sentir confortável. O processo de envelhecimento. É um paciente mais jovem ou é um paciente com um pouquinho mais de idade? Paciente com mais idade, normalmente eu tenho que trabalhar qualidade de pele, tenho que trabalhar esse colágeno antes de pensar no volume. Então a gente precisa entender esses pontos todos antes de nós iniciarmos realmente, né, no planejamento e na estruturação da harmonização facial. E um ponto que eu acho muito legal da gente conversar, principalmente entrando nessa parte de envelhecimento facial, é a parte dos lábios, né? Então é uma parte que eu conversei com o Douglas antes, que é um dos meus xodozinhos do consultório, é trabalhar com lábios, com diferentes tipos de lábios, e esse tem um mito muito grande em cima dele, né? Então os pacientes chegam e falam: ai, mas eu quero fazer todo o resto, mas o lábio eu não quero fazer. Por quê? Então, no geral, a gente vê que o paciente tem aquele receio de que vai ficar com lábio artificial, de que vai ficar com lábio deformado muitas vezes, né? Pelo preenchimento. Então, quando a gente fala de envelhecimento da face, a gente tem que entender que o lábio também vai envelhecer. E o que acontece no processo de envelhecimento na parte perioral e também no lábio? Então, o nosso lábio começa a ficar mais fininho, a região perioral começa a ter aquelas linhazinhas ao redor do lábio. E se nós pegarmos um paciente, principalmente um pouquinho mais jovem, e a gente começar a fazer alguns preenchimentos, a cada 1 ano e meio, mais ou menos, eu vou manter a hidratação e manter a estrutura. Eu não vou deixar ele perder. Então, ele acaba sendo um tratamento preventivo, com pouca quantidade, com tratamento com produto flexível, eu consigo prevenir o processo de envelhecimento. E um outro mito que vem já em pacientes com um pouquinho mais de idade, que vêm e querem preencher para volumizar. E aí, algumas vezes a gente vê que essa paciente ou esse paciente, no sorriso já não mostra dentes. E aí, será que eu posso preencher esse tipo de paciente e reverter e aumentar o lábio dele ou dela? Na verdade, se eu aumentar o lábio, eu vou
prejudicar essa paciente ou esse paciente, porque o paciente que já não expõe os dentes ao falar e principalmente ao sorrir, né? Se eu preencher o lábio naquele exato momento, eu vou acabar fazendo com que o paciente pareça não ter dentes ao falar depois do preenchimento. Então eu preciso ficar atenta também a esses pontos. Em alguns casos eu preciso encaminhar primeiro o paciente ao dentista, né, para fazer um tratamento protético prévio ou até fazer uma cirurgia de lip lifting, que seria uma técnica de redução da parte cutânea do lábio. Então a gente tem que entender essa parte labial como um todo, né, para que a gente consiga direcionar os nossos pacientes. Olha aí, viu só, pessoal? Que loucura, né? Além de eu queria trazer minha amiga aqui, vocês viram que eu trouxe uma profissional excelente. Até dou vontade de fazer com ela. Vamos lá, esse é outro mito, homens também podem. É isso mesmo. E a procura do homem está sendo muito grande. Exatamente, né? exatamente. Eles estão começando a ficar mais vaidosos e uma coisa é, quem leva é a mulher. Exato, não é? Com certeza, é isso, né? As mulheres acabam trazendo bastante os maridos, né, para dentro do consultório, mas o homem ainda tem esse limite até chegar e principalmente o lábio, né? Quebrar esse tabu, né? Porque o homem, quando ele chega no consultório, no geral, o que o homem quer? Discrição, primeiro ponto, né? Ser totalmente discreto. E o segundo ponto é pontos específicos, botox, um bioestimulador que não aparece tanto, né? A gente melhora a qualidade de pele. Preenchimento, quando é feito, no geral, é ângulo de mandíbula, deixar o homem com um aspecto ainda mais masculino, né? Mas quando a gente fala, olha, na harmonia desse rosto, talvez seja interessante colocar um pouquinho de lábio também. No geral, os homens colocam aquele pezinho no freio e falam, não, vamos fazer tudo, mas lábio, não. Então a gente tem que mostrar alguns outros casos, porque é isso, 1 ml de preenchimento labial, ele não vai dar um volume enorme, principalmente com produtos mais flexíveis. Mas nós vamos rejuvenescer esse lábio e às vezes um rosto, que a gente pega um rosto todo masculino, bem quadrado, mais braque, né, que a gente chama, e o lábio muito fininho, ele acaba não ficando proporcional. Então às vezes a gente precisa colocar um pouquinho de preenchimento labial, inclusive nos homens. Viu só, pessoal? Estão gostando? Aguarde um pouquinho, ó. Vai só no banheiro, volta no seu sofá e no segundo bloco vamos assistir de novo, tá? Até breve. Quem assistiu a primeira parte dessa entrevista, com certeza ficou com vontade de fazer, inclusive até os homens. Ah, me conta. Mas agora nós vamos seguir a nossa conversa e principalmente vamos falar sobre os tratamentos interdisciplinares dentro da estética, né? É um primeiro ou o outro? Isso, então é uma dúvida muito frequente dentro do consultório. Por exemplo, eu vou fazer uma micropigmentação da minha sobrancelha. Quando que eu faço botox? Né? Então, normalmente quem vai fazer uma micropigmentação quer arquear mais a sobrancelha, quer redesenhar. Então, será que pode fazer o botox? Né? Ou será que faz antes, faz depois? Quando que eu faço? Então, a gente sempre fala que se quer fazer a aplicação de toxina botulínica e quer arquear a sobrancelha, digamos, com a toxina, já faça ela previamente, pelo menos 15 dias antes. Por que 15 dias antes? Quem aí do outro lado nunca fez a aplicação de toxina botulínica, do botox, talvez não saiba
Então o Botox, para que ele faça efeito, ele inicia em torno de uns 5 dias pós-procedimento, mas o pico do efeito será em 15 dias. Algumas vezes ainda precisa de algum ajuste. Se precisar de ajuste, mais 15 para dar o resultado final. Então, se for fazer a micropigmentação, preferencialmente agende para 30 dias depois do Botox. Não, eu não queria fazer Botox, fiz a micropigmentação e agora eu decidi que eu quero fazer Botox. Será que eu posso fazer? Aí você pode também, só que aí a gente vai ter o guia já da micropigmentação que você já executou. E também, o ideal é que espere o processo de cicatrização, em torno de 2 semanas, e aí depois sim, você pode fazer a aplicação de Botox. Mas é um tratamento que você pode fazer concomitante, só que a gente faz aguarda o período de aplicação e depois você faz o outro. Outro ponto que também questionam muito, micropigmentação labial e preenchimento labial. Às vezes o paciente quer fazer no mesmo dia. Então a gente pede preferencialmente que os pacientes façam aguarda o período de cicatrização. Quanto tempo? De 2 a 3 semanas. E aí, passado esse período, sem problema nenhum. Pode ter feito tanto uma antes quanto depois, não interfere. Mas, preferencialmente, quer fazer as duas, faz o preenchimento labial primeiro, porque a gente já vai fazer o volume, e depois você desenha o seu lábio em cima daquele volume já criado. Facilita para os dois profissionais, tanto para quem vai fazer o volume, como para quem vai fazer o desenho do lábio. E aí vem as outras dúvidas, né? Eu fiz um peeling, eu posso fazer botox ou preenchimento durante esse período que eu estou descamando a minha pele? Então também não é interessante. A gente sempre fala que qualquer ponto que eu vá entrar, a pele do paciente tem que estar totalmente íntegra, a pele ou a mucosa. Então lesões, qualquer tipo de lesão ou até a pele descamando. A gente aguarda esse período todo, que leva em torno de 2 semanas também, a 3 semanas, e aí, passado esse período, você pode fazer. Então, quais tratamentos será que eu posso fazer combinado, né? Eu quero agilizar um pouquinho o meu processo, quero fazer tudo o quanto antes. A gente tem muitos pacientes assim, né? Querem resolver o quanto antes. Então, você pode fazer em áreas diferentes, por exemplo. Então, eu estou fazendo um Botox, uma toxina botulínica, que é terço superior da face, e eu quero fazer o preenchimento labial junto? Pode fazer. Ou eu quero fazer um bioestimulador junto com a toxina, desde que não vá pegar a mesma área? Pode fazer. Eu quero fazer um preenchimento no lábio e o bioestimulador aqui pro lado? Pode fazer. O que a gente não aconselha é fazer preenchimentos ou bioestimulador na mesma área, na mesma aplicação. Então, essa preferencialmente a gente aguarda passar o período também, sempre de 15 a 21 dias pós-procedimento, para aí sim realizar um próximo tratamento. E aí eu entrei antes um pouquinho na parte da pele íntegra, né? Então, às vezes os pacientes vêm, nos buscam e estão com uma acne ou estão com lesão de herpes ativa. E aí esse é um ponto também importante. A gente não pode acessar um paciente na região que ele está com uma acne. Então, se estiver para fazer um preenchimento labial, e estiver uma acne, por exemplo, na região perioral, na região que eu vou trabalhar, a gente aguarda para fazer depois que essa acne passar. Por quê? Aquela região tem contaminantes. E se eu perfurar essa área e levar essa contaminação que tem na superfície para dentro dos tecidos, aquela microbiota que estava ali, ela não pertence àquela região mais profunda que eu levei ela. E aí eu posso gerar uma infecção no meu paciente. Então a gente só trabalha com áreas íntegras. E aí o outro ponto que eu falei também é da herpes, né? Então pacientes com herpes labial, por exemplo, eu tenho o vírus da herpes. Então de vez em quando sai alguma bolinha. Eu sei que quando eu faço o preenchimento labial, preferencialmente eu já entro com uma profilaxia. O que é isso? É a prevenção de que a minha lesão de herpes venha aparecer depois. Então eu tomo um remedinho prévio para prevenir. Por que eu tomo ele prévio? Porque eu não espero aparecer. Esse remedinho, ele age na replicação do vírus da herpes. Então, se eu já estou com ele ativo, no momento que a lesão vai querer aparecer, eu já previno que ela ocorra. Então, a gente faz essa prevenção. Se o paciente estiver com herpes ativo e chegar no consultório para fazer o preenchimento labial, infelizmente a gente não vai poder fazer, o paciente retorna para casa e só volta depois da lesão ter cicatrizado totalmente. Então, são alguns pontos importantes que os pacientes têm bastante dúvida também no consultório. Até na relação da sobrancelha, micropigmentação, ou vai fazer a sobrancelha, pergunto, faço antes ou depois? A sobrancelha, a micropigmentação? Preferencialmente faz primeiro o Botox e depois a micropigmentação. Por quê? Porque o Botox já vai colocar a sobrancelha mais arqueadinha, se o paciente, normalmente os pacientes desejam, né? Isso. E aí quando o profissional que vai fazer a micropigmentação vai
fazer a micro do paciente, já vai ser em cima daquela musculatura que já está prontinha para receber. Dentro dos preenchedores existe um limite. O que tem acontecido muito, a gente vê nas redes sociais, e até mesmo já no Fantástico, em revistas, de ir ao excesso e estar provocando degenerações com infecção, degeneração. Então, fala um pouquinho disso. Tá. Então, da questão de quantidade. Então, a quantidade segura, considerada assim anual, para a gente aplicar numa pessoa média, em torno de 60, 65 quilos, seria de 20 ml de ácido hialurônico por ano, né? Não em uma única sessão. Quanto? 20 ml, 20 ml por ano. É mais ou menos por aí, mas claro que depende do paciente. Mas assim, a gente vê que quando aumenta demais, principalmente um mesmo ponto de aplicação, um exemplo, vou fazer na região malar, massazinha do rosto, e eu começo a aplicar o preenchedor, e aplico mais, e mais, e mais, e mais, e mais, o que acontece? Eu acabo pressionando, eu tenho diversas camadas, né, no rosto, então eu tenho a musculatura, eu tenho a drenagem linfática, eu tenho a parte sanguínea, vascular, que é extremamente importante, os plexos nervosos, então tudo isso eu tenho que entender que quando eu estou aplicando um volume diferente aqui nessa região, ou em qualquer outra que seja, eu estou alterando, eu estou fazendo uma miomodulação, eu estou alterando, às vezes pressionando alguma dessas áreas importantes. Então, às vezes o paciente fica com um aspecto muito inchado, até porque pressionou e prejudicou a drenagem linfática do paciente. Passou da quantidade de produto para aquela região, por mais que isso seja dentro da quantidade considerada segura para o paciente. Então, sempre a gente preza pelo menos é mais. Então, por mais que às vezes o paciente deseja um pouco mais, principalmente aquelas pacientes que já estão em um processo de envelhecimento e que não querem passar por um lifting cirúrgico, né? Não querem fazer um procedimento cirúrgico facial, às vezes vem com o desejo de injetar uma quantidade maior de ml. Eu não gosto de trabalhar assim, então trabalho com pontos específicos, prezando sempre pela mobilidade da face, pela naturalidade. Então só temos esse ponto. E outro ponto que também tem sido muito falado são quais preenchedores, né? Porque eu falei, existem ácidos hialurônicos de marcas diferentes, densidades diferentes, mas ele não é o único material preenchedor. Então existe o PMMA, que falando do Fantástico, sim, né? Que ele às vezes mostra, olha, o profissional X, Y utilizou esse produto nos pacientes. Então, PMMA, ele não é proibido pela Anvisa, mas ele é um produto permanente, né? O Metacril é o nome mais conhecido. Ele é um produto permanente. Então, quando ele é injetado no paciente, se o paciente injetou ele há 20 anos atrás, ele vai continuar nesse meu paciente. No mesmo lugar? Não necessariamente. O paciente sofreu o processo de envelhecimento e aquela bolsinha do PMMA que estava aqui caiu para cá. E o paciente vem até o consultório querendo reverter isso. Então, para que ele faça essa reversão, precisa de um procedimento cirúrgico. Então, a gente caminha para o cirurgião para aí sim conseguir remover essa bolsinha. Então, não indicamos hoje em dia que os profissionais apliquem, mas sim, ele tem liberação da Anvisa, então se o profissional quiser aplicar, ele tem a possibilidade. E até falando sobre o PMMA, ele fica entre fibras musculares, né? E complica para o cirurgião para remoção. E também complica para quem vai fazer depois procedimentos, como até a aplicação de toxina, que ele vai ter que estar diferenciando os pontos de aplicação. Porque todo procedimento em paciente que tem PMMA, ele acaba sendo diferente. O PMMA deve ser aplicado, né, quando é para mimetizar osso, justa-ósseo. Mas eu, há poucos meses atrás, eu fiz uma ultrassonografia, meu pai é ultrassonografista, e ele fez a ultrassonografia dentro do consultório para que a gente pudesse avaliar os pontos que a paciente tinha PMMA para a gente escapar desses pontos. E o que a gente observa na ultrassonografia, e isso tem literatura também, o PMMA, ele, sim, o volume maior está justa-ósseo, mas ele vem até o plano superficial. Então dificulta bastante o nosso tratamento depois, com qualquer outro preenchedor ou outro produto que a gente deseja aplicar nesses pacientes, e para o cirurgião também, porque esse paciente acaba perdendo estrutura, a parte muscular, enfim, para conseguir remover todo o PMMA. Então acaba sendo um tratamento mais complicado. E esteticamente também não fica bonito no futuro, porque como ele se desloca e era daquela região, como falaste, não é a mesma harmonização, né? E daí então tem várias situações que eu digo assim, não use. Não use, é melhor, porque senão vai acabar dando algum problema no futuro. Exato, então às vezes falo que é o barato que sai caro. Claro que a gente também tem que entender que lá atrás, normalmente esses pacientes que vêm com PMMA
são pacientes da época que ele entrou e que o ácido hialurônico ainda não estava tão, né? E eu vejo tratamentos fantásticos, mas hoje a gente tem alternativas, então a gente procura utilizar um produto mais seguro, que vai dar mais tranquilidade para o nosso paciente também de longo prazo. A evolução com a nanotecnologia hoje na estética tem ajudado muito, né? Faz com que a gente tenha situações de permeabilidade e também de entrar esse nutriente para dentro do nosso organismo com mais facilidade. Claro, com certeza. E isso já está nos produtos, né? Não só no Brasil, como também os importados. A tecnologia ela é fantástica hoje em dia, né? Então nós estivemos ano passado no Incas em Paris, então a gente acessou a feira lá, né? E é incrível a gente ver a evolução, né? Que cada empresa está tendo. Então as empresas elas buscam muito essa tecnologia, essa diferenciação, e a gente vê cada vez mais tanto preenchedores, né? As toxinas também. Aqui no Brasil ainda não chegaram essas últimas novidades, as mais recentes, mas logo logo devem estar por aqui também, que a gente consegue ver que eles buscam o tempo inteiro, né? Essa evolução, e isso é gratificante para a gente que estuda e que pesquisa nessa área. E os aparelhos? Os aparelhos dentro da estética? Então, eu não trabalho com os aparelhos em estética, mas eu gosto muito do resultado, principalmente de ultrassom microfocado. Eu acho que ele dá um resultado incrível, principalmente quando a gente soma ele aos bioestimuladores injetáveis, ele soma bastante, mas a gente não tem como abraçar o mundo, como eu falo, né? Então eu trabalho bastante com injetáveis. Os aparelhos eu não trabalho em consultório, mas eu gosto muito. Quando eu preciso, eu encaminho para os colegas que trabalham com ultrassom microfocado, com laser terapia, enfim, ele dá um resultado muito bonito. Gostei que falaste sobre a situação do tratamento da pele, a pele hidratada, a pele limpa, e como é bom, durante o tempo que se faz a toxina botulínica, 3, 4 meses, o ácido hialurônico, 1 ano, 1 ano e meio. E nesse período, nesse intervalo, como é bom o paciente ou a paciente tratar da sua pele? Exato. Então, a gente percebe que os pacientes que cuidam, é um cuidado global, né? É o cuidado tanto com a hidratação da pele, como a hidratação ingerindo líquidos, atividade física regular, não ingerir bebidas alcoólicas, né, com frequência, fumantes, enfim, todo esse cuidado vai ter um resultado em pele. E quem tem uma pele melhor vai ter todo o resultado de toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores muito melhor. Então é incrível como a gente percebe a diferença de um paciente que se cuida, passa filtro solar também, esse é um ponto extremamente importante, a gente vê uma diferença muito grande desses pacientes para quem não faz esse cuidado. E o rejuvenescimento se torna sustentável. Exatamente. Gostaram? Olha aí, ó. Vocês devem ter escutado muito. Com certeza até ficaram com vontade de fazer. Mas agora estamos terminando a nossa entrevista, mas não se preocupe, daqui a um tempo ela vem. Né? E, como sempre, o convidado ele deixa uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Então, agradeço muito mais uma vez o convite. E como mensagem, eu deixo para vocês que não fiquem com receio dos tratamentos artificiais. Hoje em dia a gente tem tratamentos extremamente naturais, inclusive para prevenir o envelhecimento. Então, se informem, procurem profissionais capacitados, que eu tenho certeza que o resultado vai ser lindíssimo. Maravilha. Andressa, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Abraço a todos em casa. Sim, igualmente. E a você que está em casa, nos assistindo, que tenha uma noite abençoada. Aquele abraço.